alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje é dia 22/5/2020 e nós vamos finalizar o grupo 3, capítulo 6, os módulos 25, 26 e 27. No capítulo 6, nós vamos aprender um pouquinho sobre o governo do Napoleão Bonaparte no poder. Então, o Império Napoleônico, a gente já deve ter mencionado isso na Revolução Francesa. Vimos que a França foi responsável por uma série de outras revoltas que aconteceu na Europa e trouxe como consequência outras revoltas e revoluções no mundo. Napoleão Bonaparte, ele nasceu na ilha de Córcega, foi filho de uma pequena nobreza local, se inspirou, na escola militar. Ele se tornou tenente, foi designado para reprimir uma revolta que estava acontecendo entre camponeses rebeldes. Napoleão era um soldado muito fiel. Ele tornou-se um líder popular porque ele conseguiu angariar várias conquistas, nessas batalhas, principalmente na campanha da Itália, que ele obteve vantagem nos territórios, que a França então obrigava a Áustria a reconhecer toda a sua derrota. Napoleão também ele passou por várias ofensivas contra a Inglaterra, principalmente contra a Inglaterra. Ele também atacou o Egito. Nessas batalhas no Egito, ele conseguiu achar a Pedra da Roseta, um enigma que ele viveu para poder decifrar. Assumiu o poder em meio a um golpe, chamado Golpe de 18 de Brumário. Ele instalou um consulado no governo e foi composto por 3 cônsules, que então eram funcionários que comandavam o exército e administravam também o poder. O Napoleão Bonaparte se tornou o Napoleão I, tá? Na Catedral de Notre-Dame, aquela que pegou fogo recentemente, acho que vocês devem lembrar. Nessa cerimônia, a sua coroação foi com o Papa Pio VII. Era responsável pela coroação, porém Napoleão pegou a coroa, colocou em sua própria cabeça. Então ele fez a sua autocoroação. Teve um significado importante de que Napoleão não se submetia à autoridade papal, já que nem mesmo o Papa Pio seria superior a ele. Vai vendo. Ele instaurou o Código Civil Napoleônico, e não só dentro da política interna da própria França, mas também a política externa foi chegando em vários outros lugares. Vocês podem ver aí no mapa de vocês a conquista pela Europa, Então, a primeira coligação dele, a França, se teve contra a Áustria e a Prússia. Na segunda coligação, a França liderou, então, toda a revolta contra a Inglaterra, Rússia e Áustria, tá? E na terceira coligação, a gente vê o Napoleão investindo em cargos de imperador contra a Inglaterra, Então teve uma batalha então entre Inglaterra e França. E se enfrentaram na batalha de Trafalgar, que foi uma batalha naval, tá? Então aconteceu no mar. A quarta coligação envolveu Inglaterra, Rússia e Prússia, contra a França também. E nesse momento, Napoleão decretou o bloqueio continental, onde proibia todo o comércio entre países da Europa e Inglaterra. Ao mesmo tempo, ele buscava enfraquecer economicamente seus inimigos, mas também buscava se fortalecer através de indústrias. Bom, indiretamente, ele acabou até mudando a história do nosso país. Por quê? Houve a transferência da família real portuguesa para o Brasil. O Napoleão estava conquistando vários países na Europa e um deles foi Portugal. Então ele chegou querendo que o rei se tornasse então um aliado. O rei de Portugal não queria se tornar aliado dele, porque eles tinham pacto com a Inglaterra. Portugal tinha pacto com a Inglaterra. Então, Portugal se viu entre a cruz e a espada, entre ter que aceitar as ordens da França ou ter que ser o traidor da Inglaterra. Então, o Dom João achou necessário, então, se mudar para a colônia dele, que era o Brasil. Foi uma alternativa reconhecida pelos portugueses como covarde, porque ele abandonou o seu povo e veio para cá se abrigar sozinho com a sua família e a nobreza. Foi quando então a família real
se mudou para a Bahia, para Salvador. Eles não gostaram muito do clima e aí logo se mudaram para o Rio de Janeiro, aonde a capital do país ficou por muito tempo. Aí nós temos o declínio do Império Napoleônico, né? Então a Rússia rompeu esse bloqueio, não aceitando, foi então reatando relações comerciais com a Inglaterra, e esse fato ficou provocado pela França como então uma ofensa, né? E a França não conseguia absorver essa produção e essa aliança entre ambos. Bom, a tática russa era deixar as tropas napoleônicas penetrarem então no interior, abandonando campos, cidades. Até chegar na cidade de Moscou, Napoleão encontrou em chamas, sem alimento, sem condições. Lembrando também que era muito frio, então o exército napoleônico passou muita necessidade, alguns deles morreram no meio do caminho, tá? Então ele não conseguiu finalizar essa batalha. Napoleão abandonou então Moscou sem comida para os seus soldados, sem feno para os seus cavalos, e o exército russo estava se aproximando e estava basicamente vencendo. Então aí a gente vê o declínio do Napoleão, tá? Ele estava enfrentando muitas dificuldades, além de tudo as condições climáticas. Com a saída do Napoleão, a gente vê que a dinastia dos Bourbon vai então ser restaurada, assumindo então o trono novamente, né? O Luís aí, e o Napoleão vai ser exilado na ilha para não ter contato com a civilização francesa e não promover uma nova revolta. Na verdade, Napoleão estava programando retornar, né? Mas aí vai acontecer alguns episódios que vão mudar um pouco essa história. Então a gente vai ver aí que diante disso havia a guerra civil na França. Enquanto a nobreza de um lado exigia a restituição de todos os bens, dos privilégios, né? A gente vê que Napoleão desembarcou em Cannes e retornou ao poder em Paris, o chamado governo dos 100 dias. Rapidamente, essas potências estrangeiras se organizaram para combatê-lo, e isso ficou marcado por um momento chamado a Batalha de Waterloo. Definitivamente derrotado, Napoleão tentou abdicar novamente a seu favor, né, para o seu filho, o trono, né, do poder. Mas ele foi exilado numa ilha do Atlântico Sul, chamada Ilha de Santa Helena, vindo a falecer anos depois. Para quem quiser consultar o material do infinito, mas agora eu deixo vocês com 3 videozinhos contando um pouco, resumindo a história do Napoleão e todos esses momentos e todos esses desfechos que eu contei hoje para vocês. Nos tempos de Bonaparte, Lisboa, 1807. Extra! Extra! Sejam os primeiros a ler as últimas! Napoleão dá 1 mês de prazo para o príncipe fechar os portos aos ingleses! Estás sabendo muito de política, ô papelista. O que é que tem nesse pasquim que estás a vender? Como posso saber se eu sou cego? Agora você vê! É o menino que lê pra ele. Me larga, como é que eu posso ler se eu sou analfabeto? Vai, some daqui. Não quero mais ver-te pela frente. E muito menos eu desejo ver-te! Portugal é intimado por Bonaparte a aderir ao bloqueio continental. O imperador francês quer a todo custo isolar a Inglaterra do restante da Europa. Ah, este corso é infernal. Em 10 anos passou de soldado a imperador. Não é uma besta como tu que vais ficar sargento até morrer. Esse é das gordotas, hein? Veio mais cedo hoje, Dom Araújo. Alteza, Napoleão exige o rompimento com a Inglaterra. Quer ainda a prisão dos ingleses residentes em Portugal e o confisco de seus bens. Acho que podemos aceitar as exigências de Napoleão. Podemos dizer ao embaixador que... Hein? Não é assim tão simples. Quero conversar primeiro com os outros ministros. Eu no Conselho de Estado. Justamente com as coisas mais urgentes é que não devemos agir com precipitação.
Sua Alteza Real Príncipe Regente! E os meus conselheiros comecem a aconselhar. Majestade, não podemos romper com os ingleses. Temos uma aliança de séculos. O prejuízo comercial seria enorme. Temos que resistir aos franceses. Resistir a Napoleão. A Europa inteira se rendeu às suas forças. Vossa Alteza conheceis bem o estado lastimável das nossas tropas. Não metem medo a ninguém. Se franceses e espanhóis nos atacam juntos, estamos lascados. Majestade, a solução pode estar num caminho até hoje nunca trilhado por outro monarca português ou por nenhum outro rei da história. Não pode ser pior do que este dilema. Diga lá, Dom Rodrigo, que caminho é este? Mudar a corte para o Brasil. Hein? Mudar para o Brasil? Para a nossa colônia americana? Quem? Nós, a Nossa Alteza Real? Vossa Alteza Real, Vossa Real Família e todo o governo. Estás a aconselhar uma fuga, ó Dom Rodrigo? Uma mudança provisória de capital, Majestade. Portugal não é nem a melhor nem a mais essencial parte do Império Português e vive constantemente ameaçado por nações inimigas e pressionado pelas amigas. O Império Português, que também chega até a África e a Ásia, pode ser governado de qualquer lugar nas colônias e assim ser mais integrado. Não é uma ideia nova, Alteza. O padre Vieira sonhou com a corte no Maranhão. Pombal chegou a preparar naus para a mudança. Não é um simples passeio, Dom Rodrigo. Temos que considerar os perigos de uma viagem marítima. Uma solução menos drástica, Alteza, seria enviar apenas vosso filho, o príncipe herdeiro, para o Brasil. Perde-se o reino, mas preserva-se a coroa e a dinastia. Palácio de Queluz. Ai, que os demônios estão a me levar! Calma, minha mãe. É o Joãozinho, seu filhinho. Desde que a rainha Dona Maria I foi declarada incapaz de governar por problemas mentais, o príncipe Dom João é o regente. E quem são esses querubins? São as princesinhas, as infantas. Venham dar um beijo na avózinha. Hein? Olha lá os netinhos, hein? Dom Miguel e Dom Pedrinho. Ai, que lindos! Tomei uma decisão. Pedro não vai sem a família real. Ou vamos todos ou todos ficamos. Só não decidi ainda se vou ou se fico. No Palácio de Fontainebleau, em Paris, o causador de tudo, ou quase tudo, Napoleão. A coroa portuguesa continua me enrolando. Não me oferece prova alguma de lealdade. Tenho o exército mais temido da Europa na fronteira espanhola, pronto para invadir o território lusitano. Lá. Eles acham que estão me enganando? Eu queria invadir, ou melhor, entrar em Portugal como amigo, mas já que eles me querem como inimigo, voilà. E agora, minha Santa Bárbara, o que Vossa Alteza vinha a fazer? Rejeita o bloqueio continental desse perverso gaulês ou confisca os bens dos ingleses? Vossa Alteza não decidiu se vai ou se fica. No que vai dar essa história? Ei, meu São Jerônimo. Palácio de Queluz, Lisboa, 1807. Não me voy a Brasil, nem muerta! Bem, pode ser que vá, pode ser que não. Desde 1802, o príncipe e a princesa vivem separados. Até golpe de estado contra o marido, Dona Carlota já tentou, declarando-o louco. Dom João vive no mosteiro de Mafra e Dona Carlota no Palácio de Queluz. Enquanto isso, o exército francês marchava pelos Pirineus, norte da Espanha, rumo a Portugal. Em Lisboa... Alteza, o nosso embaixador acaba de chegar da França com mais notícias. Se Portugal não fizer... O que eu quero? A Casa de Bragança, dentro de 2 meses, deixará de reinar na Europa. Estas são palavras de Napoleão. E nada que Dom João fizesse agora ia deter Napoleão. Foz do Rio Tejo, Lisboa. Os ingleses! Dom
João fica do lado dos ingleses, não se submetendo aos caprichos de Napoleão. Os britânicos escoltam a frota portuguesa, fazendo jus à aliança do passado. Sir Sidney Smith, aceita refugiado britânico? Lord Strangford, quer me explicar se nós ingleses somos inimigos ou guarda-costas de Portugal? Well, até onde eu sei, estamos tentando ludibriar Napoleão com uma aparência de guerra. Minhas ordens são bombardear Lisboa e capturar a frota caso o príncipe regente se recuse a ir para o Brasil. Quais as chances do príncipe decidir não embarcar? Eu diria que é 50%. Aposto 1 libra a 1 shilling que ele fica. Fechado. Enfim, as tropas francesas entram em Portugal. E em que estado? Recebemos ordens do comando para recebê-los como amigos. Nossa! A tropa francesa está em frangalhos. Isto é uma pena, pois desse jeito ia ser canja de galinha derrotá-los. Frangalhos, canja, minha verdade. Alteza, o exército francês já está em Abrantes. Acabo de receber o jornal de Napoleão. Talvez esta leitura ajude Vossa Alteza Real a tomar uma decisão. A Casa de Bragança cessou de reinar, então comecem a mudança, ora pois. A guia! Só embarca quem tiver a guia assinada pelo intendente pagador. Abram alas para a Duquesa de Cadaval! Abram alas para o Marquês de Alegrete! A corte portuguesa embarca às pressas para o Brasil. Num cais afastado, um coche discreto não revela a importância dos passageiros. Não corram tanto! Vão pensar que estamos a fugir! Calma, minha mãe. Eu, hein? Querendo eu evitar as funestas consequências que se podem seguir de uma defesa servindo só para derramar sangue... Tenho resolvido, em benefício dos meus vassalos, passar com a rainha minha senhora e mãe e com toda a real família para os Estados da América. E estabelecer-me na cidade do Rio de Janeiro até a paz geral. Vai-te embora, levantar ferro! Ah, mas este é um país de marmelada. E Sarabela Grande! Vai, príncipe dos macacos! Meu São Jerônimo e minha Santa Bárbara, que protejam Vossa Alteza. Velho babão! Lisboa, 29 de novembro de 1807, 7 horas da manhã. As naus portuguesas e inglesas trocam saudações amistosas. Fugiram os velhacos para a terra dos macacos. Vieram os ladrões para a terra dos cagões. D'accord. São os covardes mesmo. Venceram a batalha, mas não ganharam a guerra. Portugal será mil. Bom voyagem, Dom John. Au revoir. No episódio anterior, Dom João decide finalmente partir para o Brasil. A corte embarca às pressas. Dom João, que morre de medo de trovoadas, entra em pânico com os perigos da viagem marítima. Homens ao mar. Oceano Atlântico, próximo ao litoral da Europa. Com o vento soprando do sudeste, o comboio com a família real portuguesa foi obrigado a ir ao oeste. Desarmem o bastarão e as pernas! Vamos seguir só com a vela grande! O cometa está cheio de passageiros e as infiltrações começam a aparecer! Napoleão não pode ser pior que isto.
desaparecem e a frota pode rumar tranquila para o sul. Quartos escoltam a corte portuguesa ao Brasil. A próxima parada será em Cabo Verde. Mensagem da nau Príncipe Real, almirante. O príncipe Dom João decidiu ir para o Brasil sem fazer nenhuma parada. O comboio se divide. Uma parte vai direto para o Rio, enquanto Dom João segue. Meados de janeiro de 1808. É sempre assim. Quando se chega ao Equador, é esta calmaria. Levam-se 10 dias para percorrer 30 léguas, o que com bom vento se faz em 10 horas. Pelo menos de navio. Mas a água está podre e não aguento mais beber vinho de péssima qualidade. Ai, e esse calor equatorial na moleira. Falando em moleiras, a cabeça de Vossa Alteza está infestada de piolhos. O que saca meus pelos, posa tudo imprestável! enquanto isso, na fortaleza de Santa Cruz, em Niterói. São os ingleses? Não, é um brigue português! Avisem o vice-rei! O brigue voador traz notícias da corte. 3 dias depois, metade do comboio chega ao Rio. Então, não estamos em guerra contra a Inglaterra? Não, senhor Conde dos Arcos. Estamos mais unidos do que nunca. A França. Precisamos preparar o Rio para receber a corte, limpar a cidade, alojar os viajantes, estocar alimentos. Quantas pessoas o senhor calcula que virão? De 5 a 10 mil almas. Mas, no fundo, ninguém sabe. 10.000 almas! Do jeito que a embarcação estava lotada. E digo mais, pobres almas. E pior, uma delas era eu. Mi marido me paga! Esta história é baseada no livro em quadrinhos Dom João Carioca. Os autores levaram muitos anos pesquisando os detalhes do período joanino para serem o mais fiel possível à história. Esta é a ilustração da fortaleza de Santa Cruz, em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Foto da fortaleza nos dias de hoje. Ela foi construída em 1555 e está aberta à visitação. Não quer ir lá conhecer? E não perca o próximo capítulo dessa história. Em seguida, vocês então pratiquem realizando os exercícios de testes dos módulos 25, 26 e 27. Aguardo vocês. Até mais!